A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. A nossa meditação de hoje tem como tema de perseguidor a perseguido. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre Paulo. Ontem no nosso vídeo sobre somos mais que vencedores, eu mencionei o texto de 2 Coríntios, em que Paulo fala que muitas situações acontecem conosco, mas que em tudo o Senhor está com a gente. E isso é muito importante, e por isso eu senti o desejo, até comentei sobre falar por ele, porque Paulo passou muitas situações, mas ele permaneceu fiel. Primeiramente eu quero destacar que Paulo e Saulo são a mesma pessoa. A gente muitas das vezes tem a ideia de que o seu nome foi trocado após a conversão dele, mas não foi isso. Paulo é o nome dele romano, Saulo é o nome dele judeu, ou seja, ele tinha os dois nomes. Por quê? Porque ele era filho de judeus, mas nasceu em Tarso, cidade romana. Então, ele tinha a cidadania romana por ter nascido numa cidade romana. E isso vai ser importante na sua trajetória, em um momento em que ele é preso pela sua cidadania romana, ele requereu um tratamento diferente que fosse levado a Roma por isso, porque ele estava sendo julgado pelos judeus. Mas isso é uma coisa mais para frente, mas é que eu queria destacar, porque inicialmente a gente às vezes faz essa confusão de que ele teve a troca do nome. Não, os dois nomes já eram dele, um romano e um judeu. Tá ok? Sobre essa questão dele ter nascido em Tarso, nós podemos ver em Atos 22:3, que fala sobre isso, tá ok? Primeira coisa que eu quero destacar, depois, é claro, de já ter falado sobre a questão do nome dele, é sobre em relação à trajetória, num pouquinho que eu vou falar com vocês. Eu destaquei 12 pontos para a gente falar sobre a história de Paulo. Eu disse como primeiro o ponto do nome, mas o ponto no nome foi uma coisa que eu queria destacar. Mas o primeiro ponto do que eu botei aqui como relevante Paulo foi mencionado no livro de Atos como estando presente no apedrejamento de Estevão. Onde é que está isso, Daphne? Está em Atos 7:58, que diz assim: e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E também em Atos 8:1, que diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia a Samaria. Nesse texto, desculpa, irmãos, eu li a parte do versículo e esqueci o restante, que era a que eu queria mencionar. Paulo 8a, eu li todo o restante do versículo e esqueci do início. E Saulo consentia na sua morte. E esse é o primeiro momento que vamos falar sobre a vida de Paulo, ou Saulo, como preferirem, aqui no texto de Atos. Por isso que eu disse que ele nasceu em Tarso, mas isso está em 22:3, porque em um outro momento que ele vai estar mencionando, mas o seu nome inicialmente é falado aqui no apedrejamento de Estevão, que ele consentiu com isso. O segundo ponto que eu quero falar para vocês é que Paulo perseguia os cristãos. Onde é que está isso? Em Atos 8:3, que diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Irmãos, eu peço desculpas aqui que em algum momento eu posso estar falando Paulo ou Saulo, mas como eu já disse, é a mesma pessoa, tá bom? O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é Atos 9, nos versículos do 3 ao 6, que é o momento da conversão dele. Nós já mencionamos que ele era filho de judeus, mas nasceu na cidade de Tarso, que é uma cidade romana,
e por isso também tinha a cidadania romana. Seu nome, Saulo, era o seu nome judeu e Paulo, seu nome romano, ou seja, os dois significam o nome da mesma pessoa. Mencionamos que ele estava no apedrejamento de Estevão e consentiu com ele, que ele era perseguidor de cristãos. E agora vamos falar sobre a sua conversão. Atos 9, do 3 ao 6, que diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convenha fazer. Nesse momento, houve a conversão de Saulo. Saulo estava indo a Damasco. Ele pediu uma carta para as sinagogas de Damasco, a fim de continuar essa perseguição a homens e mulheres em Jerusalém. Vamos consertar aqui. Versículo 2 diz assim: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Desculpa, eu preferi consertar lendo o próprio versículo. Então, ele estava indo para continuar o seu trabalho de perseguição, e nesse momento ele teve um encontro com Jesus. Na minha pesquisa, disseram que Paulo, nesse momento, tinha aproximadamente, mais ou menos, né, não é uma coisa exata, 28 anos, quando esse momento do encontro aconteceu. O quarto ponto que eu destaco é que ele ficou cego por 3 dias, conforme Atos 9:9, que diz: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Quinto ponto que eu destaco: Ananias teve medo. Lá na cidade de Damasco, havia um discípulo do Senhor chamado Ananias. O Senhor falou a Ananias para que ele fosse até Saulo, e Ananias teve medo. Onde eu encontro isso? Em Atos 9, do 13 ao 15. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque eis para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, eu quero destacar aqui nesse ponto que muitas das vezes nós temos medo quando o Senhor nos direciona a fazer algo, mas que venhamos a cumprir a sua determinação, porque Ele está conosco, assim como esteve com Ananias nesse chamado para ir até Saulo. O sexto ponto que eu destaco é que Saulo voltou a ver e foi batizado. Onde está isso? Atos 9, versículo 17 e 18. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, e caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Após isso, eu destaco como sétimo ponto que ele começou a pregar as boas novas. Ele começou a pregar o Evangelho. Onde está isso, Daphne? Atos 9:20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele antes perseguia os cristãos, mas agora, após ter um real encontro com o Senhor,
a sua vida foi modificada. E ele agora prega e anuncia as boas novas, que Jesus é o Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Oitavo ponto que eu destaco é que logo após a conversão dele, muitos não acreditavam e por isso prepararam uma cilada para o matar. Isso está lá em Atos 9:23, que diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então ele tomou conhecimento disso. E o nono ponto que eu destaco é que ele teve que sair da cidade em um cesto. Atos 9:25, que diz assim: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. O Senhor deu provisão nesse momento de perseguição por não crerem nele e na palavra que ele estava pregando. Logo após isso, no 10º ponto que eu destaco, Barnabé testificou a conversão de Saulo, porque novamente, como eu disse anteriormente, os judeus queriam matá-lo, prepararam uma cilada, mas o Senhor o livrou, ele tomou conhecimento e foi retirado através dos muros dentro de um cesto. E agora ele estava diante dos seus, mas os seus não criam nele. Então Barnabé testificou a conversão dele em Atos 9:27, que diz assim, eu vou ler do 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, o 10º ponto que eu destaco é que Barnabé testificou diante dos outros discípulos a conversão dele e para que os outros crescem que ele agora era uma nova criatura em Cristo Jesus. O 11º ponto que eu dstaco é que a partir do livro de Atos, no capítulo 13, serão falados sobre as viagens missionárias que Paulo realizou. Ao todo, Paulo realizou 3 viagens missionárias e grande foi a disseminação, a distribuição da palavra de Deus através dessas viagens missionárias. Deus usou Paulo, ou Saulo, como preferirem, poderosamente para que a palavra fosse pregada e que o ID fosse realizado e que mais e mais pessoas conhecessem o Evangelho de Cristo Jesus. Esse foi o 11º ponto. E o 12º ponto e último que eu gostaria de destacar com vocês está em 2 Timóteo, desculpa. Só um momentinho que eu estou abrindo aqui juntamente com vocês. 2 Timóteo 4, versículo 7, que é um versículo que marca muito a nossa vida cristã. E como eu mencionei no vídeo de ontem, sobre mais que vencedores, Paulo fala em 2 Coríntios 4 sobre que muitas situações nós podemos passar, mas nós não esmorecemos, porque permanecemos firmes na rocha que é Cristo Jesus.
E esse versículo que eu vou ler agora, de 2 Timóteo, nos mostra que mesmo diante de todas as situações que Paulo passou, ele não passou por poucas, não. Além de ser preso diversas vezes, ele inclusive foi apedrejado, mas o Senhor o guardou e ele não morreu nesse apedrejamento. E acredito que você, assim como eu, quero dizer ao final da minha carreira, ao final de minha vida, que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glorificado seja o Senhor. Que eu e você não venhamos a esmorecer diante das situações difíceis que possamos vir a passar após o nosso encontro com Jesus, ao fazer o ID, ao levar a sua palavra, mas que assim como Paulo, ou como Saulo, se preferir assim, que nós venhamos permanecer firme na rocha que é Cristo Jesus, pois os ventos virão, as tempestades virão, mas por estarmos firmes na rocha que é Cristo Jesus, nós não esmoreceremos, pelo contrário, permaneceremos firmes e ao final da nossa carreira poderemos dizer que combatemos o bom combate. Glorificado seja o nome do Senhor, que eu e você possamos ao final dizermos que combatemos esse bom combate. O Senhor continue fortalecendo a minha vida e a sua vida. Peço desculpas se ficou um pouco corrido a história de Paulo. Eu tentei mostrar do início ao final da sua vida um pouco da sua trajetória antes da conversão, perseguindo os cristãos, após a conversão, sendo agora perseguido, preso, apedrejado, passando por situações difíceis, até de crerem que ele havia mudado. E muitas das vezes você pode ter passado por isso quando você se converteu. Muitas pessoas não acreditavam na sua real conversão, mas creia e continue fazendo o chamado que Deus tem para a sua vida, assim como Saulo fez, pregando o Evangelho, fazendo as viagens missionárias, onde através disso muitas vidas foram alcançadas para a glória e honra do nome do Senhor. Ao final da vida, Paulo novamente não reclamou, mas disse que combateu o bom combate. Que eu e você possamos combater o bom combate e ao final da nossa vida termos essa certeza. Eu destaco ainda que eu fiz uma pesquisa, diz que aproximadamente ele teria morrido com 62 ou 65 anos, ou que diante da pesquisa também, que ele teria se convertido aproximadamente aos 28 anos, ele teria tido uma carreira, vamos dizer assim, da pregação do Evangelho de aproximadamente 34 a 37 anos, o que é bastante coisa. Em muitas situações ele passou, como vocês podem ver no livro de Atos que eu mencionei, em todo o livro vai estar mencionando situações que ele passou, nos demais também, sobre as suas cartas às igrejas. Paulo foi grandemente utilizado na obra do Senhor. Que eu e você possamos não desistir no caminho, mas permanecemos firmes em Cristo e que preguemos e anunciemos o Evangelho da salvação. Que não tenhamos medo do ID, porque o Senhor é conosco. E que eu e você possamos ao final dizermos que combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Que o Senhor esteja comigo, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias, até que Ele venha. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.